Shalom, meus queridos e amados irmãos, estudiantes da Palavra de Deus. Graça e paz. Aqui, pastor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, alemão, tetraneto de Conrado Sattler, que chegou no Brasil em 1837. Nossos tetravós eram luteranos, depois meu bisavô se tornou presbiteriano, fundador da Igreja Presbiteriana de Lajinha, Minas Gerais. E nós estivemos ali em Lajinha, Minas, servindo durante 35 anos no Ministério Tabernáculo. E ano passado, 2022, fomos jubilados após 35 anos de trabalho. E também me aposentei pelo Estado de Minas Gerais como professor da rede estadual de ensino, nas cátedras de Geografia, História, Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa e outras mais. E aqui estamos na Europa, em Caldas da Rainha, servindo aqui pela Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF, na presidência e fundador, pastor Abraham Robson Ferreira. Falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o CEEC, o nosso seminário da ADEF, e também falamos pelo nosso seminário do Brasil, agora na Europa, o Centro Bereshit, Centro de Cultura Bereshit, onde temos todos os cursos teológicos disponíveis para você que se interessar. Estamos ministrando aqui as aulas do curso de especialização bíblica, tipo pós-graduação. É um curso de curta duração, apenas 9 matérias, com mais detalhes, né? Com filigranas pormenores do texto bíblico. Nossa matéria de estudo hoje aqui é a matéria chamada Jacó e Israel. Ela pertence ao curso de especialização em Gênesis. Na aula passada nós mostramos que Jacó foi um das três personagens bíblicas chamadas de íntegras, completas, retas, redondas, chamados assim de Tam. Quem são as outras duas? Noé era Tam e Jó. Esse termo Tam ocorre 13 vezes na Bíblia, mais de 10 vezes é referente a Jó. E 2 vezes é referente a Sulamita de Cantares, que é imaculada. Então, não concordamos de jeito nenhum que Jacó seja enganador, porque o nome foi dado quando ele nasceu. E quando ele nasceu, não enganou ninguém. Ele só lutou com o seu irmão no ventre e saiu agarrado no calcanhar. E daí o nome dele chama Acav, do verbo Acav e Acav. E Acav quer dizer segurador de calcanhar. A aula de hoje vamos começar a falar da linha do tempo de Jacó. Vamos começar a mostrar esses detalhes, contar a sua história toda. Vamos iniciando pelo nascimento. Ele nasceu lá no Negueb, né? Os pais deles, que eram Isaac e Rebeca. Ele é gêmeo com o nosso outro irmão dele chamado Edom, ou quer dizer vermelho, também chamado de Esaú, que é peludo, cabeludo. Gênesis 24, 62. Isaac tem 60 anos, Abraão, que é o avô dele, tem 160, e ele veio ao mundo então, e na hora que nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, levou o nome de segurador de calcanhar. Passado 15 anos, a gente encontra Jacó com 15 anos, já se tornou um homem, né? Porque o judeu torna-se homem com 12 para 13, na festa do Bar Mitzvah, quando ele vira filho do preceito. O Isaac tem 75 e o Abraão 175, é quando ele morre. Então, com 15 anos, ele perdeu o avô. Mas é importante lembrar que Abraão, agora, né, depois de 100 anos, ele virou Abraão. Abraão viveu 15 anos com um neto dele chamado Jacó. Mas esse mesmo Abraão, ele também, vamos ver aqui, 100 filho de Noé, viveu 50 anos com Jacó. Olha bem, Jacó tanto viveu com o avô, como viveu também com a personagem que foi 10 vezes avô dele, que é o Sem. E o Sem, por sua vez, viveu antes e depois do dilúvio, né, evidentemente. O Adão, por exemplo, conheceu e viveu 56 anos com Lameque, que é o pai de Noé, né? E Lameque viveu 95 anos com Sem. Então veja que a tradição, a história, foi feita a transmissão, né?
O Adão viveu com Lameque, Lameque viveu com Sem. Sem viveu 50 anos com o nosso querido Jacó. Continuando a linha do tempo, então, quando ele faz 18 anos, 3 anos depois que morreu o avô dele, o avô verdadeiro, que é o Abrão, vai morrer o Selá. Selá viveu 433 anos e morreu em Gênesis 11, versículo 15. Isaac tinha 78 anos e o Jacó tinha 18. Então ele conviveu também com um camarada que era 8 vezes avô dele, octo-avô, chamado Selá. Aos 40 anos, nós temos outra ocorrência da história de Jacó. Ele participa do casamento do irmão dele. Esaú casa com 2 mulheres de uma vez, Basemate e Judite, Gênesis 26, 34. Aos 50 anos, quer dizer, 10 anos depois, acontece a morte do Sem, filho de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Jafé e Cam. Então é o deca-avô dele, 10 vezes avô dele. Gênesis 11, versículo 11. O Isaac tem 110 e o Jacó tem 50 anos. Sexto episódio da vida de Jacó é a morte do tio dele, chamado Ismael, o primeiro filho de Abrão. Aí é Abrão. Ele foi pai de... Abrão foi pai de Ismael, Abraão pai de Isaac. Que ele tem Isaac com 100 anos, mas tem Ismael com 86. Então, ele com 63 anos de idade, 13 anos depois que havia morrido Sem, o grande patriarca que fez a transição antes do dilúvio e depois do dilúvio, filho de Noé, viveu 100 anos antes do dilúvio e 500 depois do dilúvio. O Ismael morreu com 137 anos, era tio dele, e nessa época aí Isaac tinha 123 e Jacó 63, está registrado em Gênesis 25, 17. Prosseguindo, vamos para o 7º episódio da linha do tempo do Jacó. É a fuga dele para Padã Arã. Então, entre o casamento de Esaú e a fuga, aconteceu o episódio da venda, né, da primogenitura, que foi uma transação comercial, não tem trapaça nenhuma, não tem nada de errado. Ele se propôs, queria comer a lentilha e o pão, e o Jacó falou, tudo bem, você me vende a primogenitura. Ele vendeu, deu a mão, comprovando o pagamento de tudo certinho, então não teve nenhum engano de nada. Ele propôs e ele aceitou uma proposta em que os dois estão de acordo, não tem nenhuma dificuldade. Gênesis 28, versículo 2 e 5, Jacó tem que fugir, depois que o irmão promete matá-lo assim que o pai morrer, só que o pai demorou muito a morrer ainda, né? Nessa época aí, a fuga para Padã Arã, ainda tinha um patriarca vivo, que era Éber. Olha bem, nós estamos aí, o Éber ainda está vivo. Olha bem, olha bem. Éber depois de Noé, vem Sem, Arfaxade, Selá, Éber. Ele está no lugar de 7 vezes avô de Jacó. Nessa época, então, quando ele foge para Padã Arã, o Isaac tem 137 anos e o Jacó 77. Então já foi bem de idade, né? 77 anos, quando ele deixa as terras do pai dele ali, na região onde eles estavam, né? Isaac começou lá em Beer-Lahai, depois ele acabou que estava no Negev. Eles moravam muito mesmo, moraram a maioria do tempo no Berseba, que é o Poço do Sete, em Beersheba. Então nós vamos parar por aqui nessa aula de hoje, com a trajetória da linha do tempo de Jacó, do nascimento até a morte, até a fuga para Padã Arã, quando ele tem 77 anos de idade, está registrado em Gênesis 28, versículo 2 e o versículo 5. Fica na paz, tchau, tchau.